Bom, Aqui, vou botar aqui pra gravar, tá, meninas? tá bom. Ok. Então, bem-vinda, Rafaela. Por enquanto vai ser só nós. A gente espera que entre mais os participantes, né? Recording in progress. Eu só vou pedir desculpa que eu olho pra cá porque minha tela tá aqui e vocês estão aqui. Então eu vou ficar variando nesse sentido. E a gente está aqui hoje para apresentar a oficina Criando Sinais Científicos em Libras, um passo para a acessibilidade em museus e ciências. E ela vai ser apresentada por mim, Gabriela Heck, pela Marcele Pita e também a Jéssica Norberto. Eu vou começar com a minha audiodescrição, depois vou passar para as meninas. E nós contamos também com um intérprete de Libras, que pode ser fixado na tela de vocês, e a gente vai apresentar eles depois também. Então, eu sou uma mulher de pele branca, tenho cabelos loiros na altura do ombro, mais ou menos. Tenho olhos claros, sobrancelha marrom escura, assim, mais fininha. O nariz com um piercing do lado direito. E eu tô usando fones cor-de-rosa grandão, assim, na minha cabeça. Uma blusa florida. E o meu fundo é borrado, predominantemente branco. Agora eu vou passar pra Marcele. Olá a todos, todas e todes. Eu também vou estar apresentando o mini curso, né, a oficina aqui na SNCT da Fiocruz. Queria agradecer muito aos intérpretes, à equipe que veio organizar toda essa oficina com a gente. Eu vou me autodescrever, sou uma mulher parda, sou carioca. A Gabi esqueceu de falar que ela é do Rio Grande do Sul. Tenho cabelos castanhos presos não, soltos hoje. Hoje eles estão um pouco longos, abaixo dos ombros. Tenho sobrancelhas grossas, escuras. Uso óculos azul marinho de armação quadrada. Estou usando também um fone grande, né, um headphone na cabeça, preto. E hoje eu estou vestindo uma blusa branca com florezinhas pretas. Meu fundo também está desfocado. Para falar um pouco, os slides, né, eles estão em fundo branco, com uma barra, né, azul marinho superior, então com a logo da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, da Fiocruz de 2021. E na parte inferior a gente tem várias mãozinhas coloridas, né, para mostrar um pouco sobre inclusão. A gente tem algumas logos das instituições às quais a gente pertence e o título da oficina. Eu vou deixar a Jéssica se apresentar e depois eu apresento a equipe dos intérpretes. Perfeito. Bom dia. Muito obrigada pela presença de todos aqui. Eu sou Jéssica Norberto Rocha, sou pesquisadora na Fundação CCIERJ, sou uma mulher de pele branca, cabelos castanhos lisos, eles são abaixo do ombro, mas hoje eles estão presos num rabo de cavalo. Uso óculos de armação marrom, tenho olhos castanhos, sobrancelhas castanhas, estou usando um batom rosa, uma jaqueta tipo um blazer azul e uma blusa azul por baixo. No meu fundo tem uma janela com algumas plantas e uma parte da parede que vocês conseguem ver também de cor marrom. Eu já agradeço a participação de todos, a presença principalmente da Gabriela, da Marcele e dos intérpretes, a organização da Fiocruz. Acabei de ver que temos mais uma pessoa entrando na sala. Bom, até desconcentrei. Sim, lembrei. Então, hoje a gente tem uma oficina de vários lugares do Brasil, né? Então, a gente tem Gabi de Porto Alegre, Marcele do Rio e eu sou mineira originalmente, mas nem vou falar por onde estou. Bom, é isso. Vou passar para a Marcele, então, fazer a apresentação dos intérpretes e a gente seguir com a oficina. Então, pessoal, hoje a gente conta com 3 intérpretes na nossa oficina, né, intérpretes de Libras. Nós começamos com o Jadson Abraão, ele é um homem negro, retinto, careca, de cavanhaque, e usa óculos de armação preta, vestindo uma blusa preta, num fundo verde. Depois nós vamos ter a Joyce Silva, uma mulher negra de cabelos crespos volumosos, descoloridos na cor roxa, e também vestindo uma blusa preta. E como a terceira intérprete na nossa oficina, nós vamos ter a Rayane Moreira,
uma mulher negra com tranças, usando óculos de armação dourada e também de blusa preta. Vale, né, comentar que quem precisar do intérprete, ele está em destaque na nossa apresentação. E eles vão trocar na mesma janela, então não vai precisar alterar, né, a posição dos intérpretes. Então a gente espera que vocês possam participar, gostem da nossa oficina e vamos começar. Então tá. A gente pensou assim que essa oficina era para ser bastante interativa. Então a gente quer conhecer um pouquinho vocês. Então aqui na tela vocês estão vendo um link que vai estar no chat disponível para vocês e também um QR Code que vai escanear e vai levar para uma página que é um Jamboard, que eu vou abrir para vocês verem, e que aí vocês vão poder adicionar alguns cartõezinhos com uma apresentação de vocês. Então eu estou abrindo aqui. Enquanto isso, podem ir entrando no link que deve estar no chat. Gabi, só antes de você mudar de tela, o QR Code está na lateral direita abaixo e vocês podem direcionar a câmera para tentar, se precisarem, né, escanear esse QR Code para levar para o link. Perfeito. Então eu vou passar agora para esse Jamboard. E eu acho que enquanto vocês vão preenchendo, quem quiser participar, claro, eu vou convidar a Marcele para apresentar o bloquinho dela. Sim, então, a gente escolheu, né, colocou algumas dicas para vocês fazerem uma apresentação rapidinha. Então, a gente colocou para vocês comentarem o nome, de onde vocês são, comentar um sentimento, um lugar e um interesse. E aí eu falei um pouquinho, na verdade, a minha vida é muito o que eu faço, o que eu gosto da pesquisa, né, o que eu venho desenvolvendo. Então, eu coloquei que o meu nome é Marcele Pita, eu sou de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, né, na Baixada Fluminense. Um sentimento para mim e que importa muito, que sempre vem à tona, né, nos sentimentos, é a inclusão, um lugar, um museu e o interesse ciência. E isso resume um pouco do que eu vou contar para vocês ao longo da oficina, né, que a gente vai conversando sobre a minha experiência, a minha pesquisa no mestrado e agora no doutorado, que envolve, né, essas palavrinhas e a gente vai conversando por aí. Gabi? Perfeito. Então, meu nome é Gabriela, como a gente já comentou um pouco, eu sou aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então eu tô um pouco distante, mas como é tudo digital agora, a gente consegue estar junto. Eu escolhi a palavra empatia, porque eu acho que é um sentimento que sempre tá comigo, desde que eu era pequenininha. Então é um sentimento que para mim significa muito. Um lugar eu coloquei a biblioteca, que infelizmente faz um tempo que eu não entro numa, mas que quando eu estava assim durante a graduação e o mestrado eu passava muito tempo na biblioteca, então é um lugar que eu me sinto bem. E o interesse, aliás, isso, um lugar, biblioteca, e o meu interesse eu botei estudar, porque desde pequenininho eu gosto de estudar, eu quero estar estudando. Então, também, como a Marcela disse, isso vai se refletir muito na minha pesquisa. Agora eu estou no doutorado em educação, então para mim faz muito sentido. E nós temos mais um post-it aqui, que é o da Jéssica, e se quiser se apresentar, pode abrir teu microfone. Bom, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o meu post-it. Bom, eu sou Jéssica Norberto Rocha e, como eu disse, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, mas um adendo, eu moro no Rio há 8 anos, né? Então, não sou carioca ainda, não puxo S ainda, mas já gosto muito das oportunidades que a cidade me dá, né? Então, por isso, eu coloquei a palavra oportunidade, que eu acho que o Rio de Janeiro, né, e esse ambiente virtual, para a gente é uma oportunidade de estar conectado, né, com diversos públicos, diversas pessoas e com vocês, né? Inclusive o nosso grupo, né, está sempre conectado digitalmente, porque estamos em diversos lugares no país. E meus interesses, então, né, são museus de ciências, e, né, um lugar, na verdade, e meu interesse é em divulgação científica. Então, mesmo muitas vezes quando eu estou em viagem, em lazer, muitas vezes o meu lazer é visitar esses espaços. Então, acaba que o lazer e o trabalho se encontram muitas vezes.
Nós temos mais um post-it aqui, que é o da Rafaela. Queria perguntar aqui, pode ficar bem à vontade se tu quiser abrir o microfone para falar, abrir a câmera. Ou se tu quiser, a gente lê e também faz essa mediação. Oi. Estão me ouvindo? Sim, Sim. Ah, tá. Eu só não vou abrir a câmera, gente. Tranquilo. Mas posso falar. Então, eu sou Rafaela Marinho, eu também sou de Caxias. E eu coloquei inclusão porque eu sou estudante de ciências biológicas, né, na Unirio, licenciatura. E eu tô tendendo muito para essa área de inclusão na sala de aula, assim. Eu tô tendo um certo interesse por essa área, né, de educação especial agora. Eu fiz várias matérias optativas até, fiz alguns cursos de Libras também, e que eu tô querendo me aprofundar um pouco. Que bom, Muito seja legal. bem-vinda, Rafaela. Eu vou ler aqui, mas Cristiane, se você quiser falar também, pode abrir o microfone e se apresentar. Não fica tranquila, eu vou colocando o seu no Jamboard. É que ela comentou que ela não consegue acessar pelo celular, porque o celular ele precisa baixar um aplicativo específico, então demora um pouquinho. Cris, você quer comentar ou eu falo? Oi, então, eu sou carioca, né? Moro na Zona Oeste do Rio, no Mendanha, e sou professora da rede municipal e estadual, então a inclusão tem sido uma constante no meu cotidiano pedagógico, no meu cotidiano de vida, né? E aí meu sentimento também eu escolhi tanto empatia quanto inclusão. Acho que são sentimentos fundamentais para que a gente possa tornar a vida melhor, a nossa e das demais pessoas ao nosso redor. É isso. muito bom. Muito obrigada, então, Gabi, por participar. você quer se apresentar, falar um pouquinho mais para a gente começar ou quer falar mais à frente? Nesse Eu fiquei momento. pensando nisso, né? A gente não falou nossa formação, porque a gente não queria que ficasse uma coisa super, sabe, específica, assim. Mas como a Rafaela comentou que ela tá fazendo licenciatura em biologia, eu queria muito dizer que eu também sou formada em biologia, licenciatura, e também comecei a me interessar pela inclusão. Eu sei que a Marcele também tem uma história bem parecida. E a gente tá aqui agora no doutorado estudando isso. Então, eu acho que é um caminho muito bom a se seguir. Bom, Sim, eu ia, na verdade, comentar isso, que eu coloquei o da Cristiane lá no nosso Jamboard. O Jamboard ele vai ficar disponível, então para quem acessar depois pode se apresentar, pode colocar lá que assistiu a gente, então quando a gente, né, compartilhar, pode ficar livre para falar. E aí a gente vai passar os links no final, então vocês podem acessar depois se quiserem editar, mexer, tá? Futuramente. Eu queria comentar isso também, que eu fiz licenciatura, então fui apaixonada pela educação. Nunca achei que fosse ser professora, mas me apaixonei e não dá para fugir. E aí eu fiz especialização em ensino de ciências, entrei para o mestrado e tenho mergulhado, né, na divulgação científica e na inclusão e nessa área interdisciplinar que envolve tantos sentimentos, né, bacanas. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. então eu vou continuar aqui a apresentação. Eu voltei para os nossos slides. E nós temos escrito assim: vocês já ouviram falar de Libras, sinais, comunidade surda, museus de ciências? Então a gente tem essas perguntas, vocês podem responder pelo chat se sim ou se não. Mas elas são as perguntas e as palavras-chave que vão guiar a nossa apresentação. Então, eu vou passar para o próximo slide. Nós temos aqui um vídeo que é de um homem surdo, que vai falar um pouco sobre isso, assim, sobre o que é ser surdo, sobre alguns mitos que a gente vai depois também discutir na oficina. Então eu vou dar play no vídeo e a gente vai ver o que ele tem para falar. Eu sou surdo. Tenho 8 meses de idade.
Sou educador de museu, poeta, também produtor de peças voltadas da comunidade surda. A comunicação entre os surdos geralmente é visual, impressão facial, no corpo, as mãos, também leitura labial, porque nós temos limites de audição. Sabe, a sociedade sempre chama os surdos de mudos. Por quê? Surdo tem voz. Que eu grito de ouvido. E aqui eu vou gritar. É uma pena que vocês estão rindo. Se você chutasse tudo, estaria completo. Completo. Não? Apenas só minha audição não funciona do jeito que a sociedade quer. O resto do meu corpo, perfeito, ó. Já fiz aulas de dança, balé, trabalhado, hip hop, jazz. Já fiz o curso de DJ. Curso de DJ, já fiz. Por causa da falta de conhecimento, muita gente fala que não parece surdo. Surdo não parece. Precisa ter cara que parece surdo. Tá. Hoje. Tá muito. Acessibilidade para surdo. Em alguns lugares. Começando a ter intérprete Libras, ok? Telecentralção, ótimo. Mas, intérprete precisa formação para a área. Imagina o intérprete de direito. Vai interpretar musical. Eu preciso ir na casa, uma amiga minha mora prédio. Como? Interfone. Sou surdo, surdo, surdo. Eu sou surdo, surdo. Não dá papel, porteiro, pitro. Como? Ai, apareceu, ó, sou surdo. Pelo amor de Deus, não manda áudio internar. Não escuto nada, eu odeio. Não dá nada. Ninguém é surdo. Tem gente que escuta, mas não pensa. Bom, o vídeo era pra ser esse mesmo, ele é bem chocante, assim, né? Porque a gente tem esse costume de dizer que o surdo é mudo, que não tem cara de surdo ou que não tá completo. E isso são só alguns dos preconceitos que essas pessoas passam diariamente no contato com a sociedade, que é assim, tem esse capacitismo, né? Esse preconceito contra pessoas com deficiência. E deixa eu ver o próximo. Perdão. É o próximo vídeo. Aqui. Então, Gabi, pode falar. antes de você começar, eu só queria comentar que o vídeo, ele é muito legal porque ele traz exatamente esses pequenos preconceitos que às vezes a gente não percebe, né? E que elas giram em torno de muitos costumes da nossa sociedade. Então é muito legal a gente ver um surdo falando, né? Ouvir a voz dele e poder entender que ele é uma pessoa completa, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre a questão da surdez e como como a pessoa surda convive na sociedade, tentar quebrar algumas barreiras e conversar com vocês sobre isso nessa oficina para falar sobre os sinais e a ciência. Então a gente trouxe essa introdução para quebrar, né, o gelo e vocês entenderem melhor um surdo falando. Perfeito. Então, tanto no vídeo quanto nossos intérpretes aqui na oficina, eles estão falando uma língua que é a Libras, que é a língua brasileira de sinais. E eu pergunto, mas que língua é essa? Né? Então, a língua brasileira de sinais é uma língua de produção manomotora, então ela vai ter aspectos manuais para poder se comunicar. E ela tem uma recepção visual, ou seja, a gente vai enxergar essa manipulação das mãos. A Libras, ela tem um vocabulário e uma gramática próprio, porque ela é uma língua completa, assim como o português, o inglês e qualquer outra língua.
E ela não é dependente de uma língua oral. Então, a Libras não depende do português para existir. A Libras é a língua e por ela mesma ela existe, ela é completa. E só vou abrir um parênteses porque existem pessoas que são surdas e cegas. E essas pessoas fazem uso de sinais, elas fazem na mão, sentem pela mão. Então, elas não vão ver o sinal. Então, por mais que seja uma língua de recepção visual, no caso das pessoas surdo-cegas, elas vão sentir o tato desses sinais, não vão ter pela visão. Essa língua, Libras, ela é uma língua materna, ou seja, ela surge dentro dessas comunidades de pessoas surdas. E ela também é uma língua natural. Então, essas comunidades surdas, elas se constituem em espaços de partilha linguística e também de cultura. Então, são comunidades que as pessoas surdas se juntam e ali elas podem ter os seus costumes, a sua cultura, podem relatar, assim, as suas dificuldades. E também reúne ouvintes, não só pessoas surdas, mas pessoas ouvintes, como eu que estou falando e as minhas colegas que também são ouvintes, que querem fazer parte dessa comunidade, querem entender os desafios, querem propor soluções. E isso permite a criação de uma identidade surda, que é muito dito, assim, a pessoa surda, ela é completa, ela tem a sua identidade, ela tem a sua cultura, ela não precisa se adaptar a um outro mundo, a um mundo ouvinte, por exemplo. A Libras, ela é uma língua reconhecida por lei desde 2002. Então, por mais que seja recente, assim, fazem menos de 20 anos que ela foi reconhecida, isso é um baita passo, assim, no reconhecimento da língua e da comunidade surda. E foi a lei número 10.436, de 24 de abril de 2002. Então, essa é uma lei muito importante para essa comunidade. A Libras, ela faz uso do espaço e também das expressões faciais e de movimentos gestuais que são perceptíveis pela visão ou pelo toque, como foi dito para as pessoas surdo-cegas. Então, sobre a surdez. Aqui tem um slide também que ele tem fundo branco e na esquerda eu tenho duas imagens. A imagem superior, ela apresenta uma mulher de cabelos loiros e lisos e um homem de pele negra e cabelo escuro. Ela está sinalizando e o homem também. Embaixo está escrito assim, surdos comunicando em Libras. Então, são duas pessoas surdas conversando na língua de sinais. A imagem do lado aparece uma mulher de cabelo curto escuro, de óculos, e um homem de cabelos loiros que tem um aparelho auditivo. E a mulher também tem um aparelho auditivo. No caso, está escrito assim, surdos comunicando em língua oral. Então, os surdos também podem se comunicar pela nossa língua oral, por exemplo, português, quando eles fazem uso de um aparelho auditivo, mas eles não deixam de ser surdos. Eles precisam desse aparelho para poder se comunicar, ou eles podem fazer uso da Libras, se eles aprenderem essa língua. Então, segundo o nosso Ministério da Saúde, a surdez é o nome dado a essa impossibilidade ou uma dificuldade de ouvir. E no Brasil, nós temos 2,3 milhões de pessoas que têm essa deficiência auditiva, segundo dados do IBGE de 2019. Como essa imagem mostrou, nem todo surdo usa Libras e nem todo surdo sabe fazer leitura labial e também nem todo surdo conhece a língua portuguesa, porque isso são aspectos que tu adquire quando tu estuda. Qualquer pessoa pode aprender a fazer leitura labial. A pessoa surda ela não nasce com essa capacidade intrínseca de fazer essa leitura. Isso é um processo, é aprendizagem. Então nem toda pessoa surda vai saber fazer a leitura labial, ou vai saber o português, porque também tu tem que aprender o português, ou vai saber a Libras. Isso são tudo processos que cada pessoa vai passar durante a sua vida. Então, aquela imagem que estava embaixo, ela apresenta a diversidade surda em um fundo azul. E primeiro tem um homem sinalizando, e está escrito um surdo sinalizado. À direita tem uma mulher falando, tem uma indicação de que ela está falando com o aparelho auditivo. Ela é uma mulher surda oralizada, ou seja, ela aprendeu a falar. E também tem o aparelho auditivo para conseguir escutar. Abaixo tem um surdo implantado. Ele apresenta um implante coclear, que também permite ouvir. E a última imagem, abaixo, é uma mulher fazendo esse sinal, que na língua de sinais significa o I de I, o L de love e o Y de you. Então, formando fica I love you. Então, é um sinal para demonstrar amor, carinho. E essa mulher que está sinalizando esse sinal, ela é uma surda bilíngue, ou seja, ela aprendeu a língua de sinais, ela também aprendeu o português. Então, ela consegue se comunicar nessas duas modalidades.
E, para finalizar esse slide, a gente trouxe que os surdos e a surdez, para os surdos, a surdez ela não é uma deficiência. Ela é sim uma outra forma de experimentar o mundo. É uma forma diferente da nossa ouvinte, que é pelo som. No caso, para a pessoa surda, geralmente vai ser um mundo mais visual e um mundo com sinais, ou com aparelho, enfim, mas é uma outra forma de experimentar esse mundo. Gabi, antes de passar para o próximo, eu queria comentar lá no slide. A gente trouxe essas 4, né, tipos ou variedades de pessoas surdas para comentar com vocês, mas existem muitas outras, né? A gente costuma dizer que são várias identidades surdas, né? Essas identidades surdas, elas podem ou não fazer parte da comunidade surda, podem ou não se reconhecer como surdas. Então, a gente tem uma variedade de pessoas, né, que se entendem e entendem o mundo de formas diferentes. E aí eu queria compartilhar com vocês uma frase, né, do livro Vendo Vozes, que é muito interessante, inclusive fica a dica que se alguém quiser entender melhor como é a vida do surdo, né, é um livro que conta várias histórias de pessoas surdas, de pessoas que o escritor, né, o Oliver Sacks, ele foi encontrando, né, ao longo da vida, e ele conta isso no livro. E é uma frase que diz que para o surdo não existe som, o mundo é em silêncio. E isso, para mim, eu gosto de comentar porque foi um dos primeiros insights que eu tive, o primeiro pensamento, né, que eu entendi um pouco mais sobre a surdez, que é pensar em um mundo em silêncio. Né? Muitos surdos que a gente está comentando, né, os surdos podem, as pessoas podem se tornar surdas ou ao longo da gravidez, ao nascer, ou até mesmo durante a vida. Então, a gente tem muitas pessoas que se tornam surdas com a idade. Né? Então, a deficiência ela pode ser adquirida com o tempo. Mas quando a pessoa nasce surda, ela tem uma questão muito importante que é o nunca ter ouvido, não reconhecer os sons. E é uma outra forma de experimentar o mundo, porque tudo vai ser através da visão. Né? O aprender, o entender o que o outro quer dizer, o que o mundo significa, o que as coisas significam, vai ser sempre por meio do silêncio, né? Porque isso faz com que não seja uma deficiência, mas sim uma outra forma de viver, de vivenciar esse mundo. Né? Então, a deficiência que a gente queria mostrar para vocês ela é da sociedade que não entende que existem pessoas diferentes. Mas a pessoa surda ela não reconhece essa deficiência como um impedimento para viver. Então, eu queria compartilhar isso com vocês, que eu acho que é muito bacana a gente tentar imaginar como seria, né, um mundo em total silêncio. E como a gente pode se transformar e lidar com isso de diferentes maneiras. Então, queria falar isso com vocês. Queria também fazer um comentário, lendo aqui o comentário da Cris no chat. Cris coloca, embora seja considerado uma língua materna natural da comunidade surda, existem milhares de pessoas surdas que não usam ou conhecem a Libras, né? Então, confirmando um pouco o que a Marcele acabou de falar. Pode ser que seja uma deficiência que seja adquirida ao longo do tempo, né? As pessoas se tornem surdas, por exemplo, com a idade ou em decorrência de alguma questão de saúde ou algum acidente, enfim. E nem sempre essas pessoas que se tornam surdas conseguem aprender a Libras, né? A língua de sinais, porque muitas vezes isso acontece no momento tardio da vida e aí cada história pessoal é uma, pode ser que a pessoa não está ainda disposta ou apta, ou não tem contato com a comunidade surda, então várias coisas podem acontecer nesse meio do caminho, né? E aí as pessoas acabam não usufruindo ou aprendendo a língua, né? E usando a Libras como um meio de comunicação. Existem outros casos também, que são famílias que preferem não inserir os seus filhos na comunidade surda, muitas vezes famílias que são ouvintes e que ainda não têm, talvez, o conhecimento ou abertura para colocar o seu filho em contato com outras pessoas surdas, para que ele aprenda e desenvolva uma língua e que faça parte de uma comunidade que tem uma afinidade, né, pelo menos uma afinidade com o mundo que ele vive. Então, muitas vezes isso também acontece, apesar desses casos estarem sendo reduzidos no Brasil, a gente acredita.
Então, isso acontece, apesar de ainda, né, da Libra já ser uma língua de sinais oficial. Então, existem sim, a gente sempre tem que considerar também as pessoas que são surdas e que não usam a Libras ou que não se sentem parte da comunidade surda. E aí, para isso, existem outros recursos, né, de tecnologia assistiva que podem auxiliar. Por exemplo, as pessoas que ficaram surdas com uma certa idade, mas que aprenderam a ler e escrever o português fluentemente, a legendagem, por exemplo, ajuda bastante. Então, é uma questão a se pensar. Mas vou passar para as meninas e para elas seguirem com a oficina. Não, perfeito. E assim, acho que para resumir tudo isso, assim como cada um de nós aqui presente, cada um de nós na sociedade é diferente um do outro, ninguém é igual, nem mesmo gêmeos univitelinos são iguais uns aos outros, eles têm suas particularidades. A pessoa surda também é diferente uma da outra e diferente de nós, e nós somos diferentes deles, e todos são diferentes. Então, é sempre uma particularidade de cada um, essas questões. Então, a gente vai começar falando um pouquinho mais sobre os museus de ciências, né? Então, a gente começou falando sobre os surdos e agora os museus de ciências para a gente conseguir entender, né, as relações e o que a gente está comentando aqui nesse mini curso dos sinais. Os museus de ciências, né, eles são um conjunto de instituições diferentes. Então, a gente aqui está tratando como museu de ciências os zoológicos, os planetários, os jardins botânicos, todas as instituições que trabalham com as exposições científicas, a divulgação científica, as ações, os projetos que envolvem, né, essa demonstrar a ciência e levar a ciência para o público. E aí eu queria perguntar para vocês se vocês já conheceram algum museu de ciências. Qual museu de ciências? Qual vem à mente quando vocês pensam em museu de ciências? Para mim, sempre é o Museu da PUC, aqui de Porto Alegre. Se quiserem colocar no chat ou abrir o microfone para falar, podem ficar à vontade. Fala, Jéssica. Bom, eu vou falar, eu estou neste momento no Museu de Ciências de Boston, que tem uma longa trajetória com acessibilidade. Então, atualmente, o primeiro museu que me vem à cabeça é o que eu vou todos os dias trabalhar. Então, é o Museu de Ciências de Boston. Para mim, um museu que sempre assim tá lá na minha infância é o Rio Zoo, que agora é o Bioparque, né, aqui no Rio, que é um daqueles primeiros espaços que a gente visita quando é criança, né, para conhecer os animais. Então, é muito legal, assim, é uma memória muito afetiva, né, do museu, de conhecer e passear, aquela coisa de família, né. A Cris colocou aqui o Museu da Vida, com certeza, é um museu muito bacana. A Rafaela está comentando do Museu de Ciências da Terra, o de Ciência e Vida de Caxias, realmente são museus muito bacanas. E o Museu Nacional, né, que é o primeiro museu de ciências do Brasil, né, um dos primeiros, e que tem uma longa trajetória, né, de divulgação científica, então também é um museu muito especial aqui no Brasil. Então, a gente está comentando sobre museus, porque os museus eles são espaços muito importantes, né? Vou esperar em troca de intérprete. Então, os museus eles são espaços muito importantes de interação com o público e de contato, né, do público com o conhecimento científico. E isso se dá muitas vezes por meio das exposições, né, do contato com os trabalhadores dos museus, então os mediadores. Tem toda uma ação que acontece ali no museu que envolve esse público e para entender a ciência de uma forma diferente. Então, geralmente envolve jogos, envolve a visão. Então, a visualidade do museu ela é muito importante. Você tem os espécimes, dependendo do museu, você tem ali os animais empalhados, ou você tem animais vivos. Então, você tem todo um contato, né, além daquele que a gente tem nas mídias, então, na televisão, nos documentários. A gente tem um contato muito maior e muito mais próximo com a ciência. Né? E isso eu estou falando de museus no geral, porque a gente pode ter
milhares de tipos, né, de museus, então várias formas, vários temas que podem ser encontrados nesses museus. E por que os museus, né? Os museus, eles são esses espaços super importantes, mas que eles vêm sendo frequentados por muito tempo por um grupo muito específico de pessoas, né? Então, assim, a gente tem vários estudos que mostram que a maior parte do público, né, que visita os museus são pessoas de classe média para alta, são pessoas brancas, são pessoas que têm uma escolaridade mais alta, uma renda mais alta. Então, são pessoas, não é toda a população que visita os museus. E a gente precisa pensar nesses museus como espaços para todos, né? Para o acesso à cultura, para o acesso à ciência, né? Como um espaço de troca, de compartilhamento. Então, a gente vem falando, né, sobre os museus nas nossas pesquisas, no nosso grupo, para tentar entender como esses outros públicos, outras pessoas podem também fazer parte dos museus e enxergar esses museus como espaços muito importantes e bacanas. Aqui eu coloquei 2 imagens, né, no slide, que é o da Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciências. Então, tem um site bem bacana que dá para vocês encontrarem vários museus de ciências do Brasil e um guia de museus de centros de ciências acessíveis da América Latina e do Caribe, que reúne vários museus que têm algumas ações de acessibilidade para vários públicos. Né? Então, são 2 locais onde reúnem informações sobre museus de ciências aqui no Brasil e na região, né, da América Latina. E por que falar de inclusão? Pode passar, Gabi. Por que falar de inclusão, né? Quando a gente está falando de inclusão, a gente fala sobre o convívio, a troca, o diálogo entre diversas pessoas, diversos públicos em todos os lugares. Né? A gente está falando aqui especificamente do museu, porque é o nosso objeto, né, de pesquisa, mas a gente fala de inclusão em todos os espaços da sociedade. Então, que as pessoas consigam interagir, trocar, fazer parte, pertencer a vários espaços da sociedade. E aí, quando vocês veem essa imagem, né, que mostra as bolinhas coloridas fora, né, do todo, que seria a exclusão, então a gente deixa de fora muita gente que poderia estar participando e agregando na nossa sociedade. Né? A segregação é aqueles momentos em que a gente separa as pessoas. Então, a gente coloca as pessoas surdas bem longe da gente, esconde, e a gente vive aqui normalmente na nossa sociedade. E o que a gente quer realmente é a inclusão, em que todo mundo, e aí a gente está falando das pessoas surdas, das pessoas cegas, das pessoas com deficiência, dos idosos, das crianças, pessoas que a gente nem sempre pensa que podem estar excluídos daqueles locais, para fazerem parte desses espaços, né? E do convívio social, porque a gente pode aprender muito com as pessoas diferentes. E eu acho que o mais importante é a gente pensar que a sociedade ela pode avançar cada vez mais quanto mais gente contribuir para isso com diferentes olhares. Então, a gente está falando de inclusão porque o museu pode ser um espaço onde todo mundo conviva junto e traga mais diálogos, mais experiências e possa contribuir para essa discussão sobre a ciência e a cultura. E aí eu trouxe um dado que é da percepção de jovens brasileiros, né, que fala que 94% dos jovens brasileiros, todos os jovens, né, brasileiros, de 2019, não visitaram museus e centros de ciências acessíveis nos últimos 12 meses. Então, 94% dos jovens que participaram da pesquisa não vão a um museu ou a um espaço de ciências há mais de um ano. E isso é um dado muito importante porque a gente precisa entender por que os jovens não vão ao museu. Né? O que está acontecendo que distancia essas pessoas desses espaços? Né? E aí, um dos dados, né, que traz nessa pesquisa é que 43,6% afirma que a falta de acesso a museus de ciências seja por estarem distantes da sua residência ou por não existirem nos estados, nas cidades onde eles moram, é a causa de eles não irem aos museus. E aí a gente vai comentar um pouquinho, né,
para os surdos, além dessa distância, dessa falta de espaços de ciência para visitar, a gente ainda tem várias barreiras a enfrentar por conta da deficiência e da sociedade onde a gente vive. Então, a sociedade que exclui, né, que não entende as especificidades dessas pessoas e como a gente pode lidar com isso. Gabi. Aí aqui tem um vídeo. Esse vídeo ele fala um pouquinho sobre uma pesquisa das pessoas com deficiência em museus. Esse vídeo ele não tem libras, então a intérprete vai continuar sinalizando para mostrar para vocês e fala alguns dados importantes de uma pesquisa que foi feita, né, sobre alguns museus aqui do Rio de Janeiro, que pesquisaram sobre os visitantes com deficiência que visitaram esses espaços. Primeira vez no protocolo do ANCCIT, questões que buscavam gerar dados sobre o perfil e a opinião de pessoas com deficiência que visitam espontaneamente os museus que integram essa rede, a gente pôde verificar que dos 4.705 respondentes, apenas 63 são pessoas com deficiência. E entre os dados gerados pelo estudo está exatamente o tipo de deficiência que esses visitantes possuem. E assim a gente pôde verificar 20 ocorrências para deficiência física, 16 ocorrências para baixa visão, 8 para deficiência intelectual, 8 para deficiência auditiva, uma ocorrência para cegueira, uma para altas habilidades e uma ocorrência para transtorno do espectro autista. A deficiência visual é a mais frequente entre os brasileiros. No entanto, não se mostrou mais frequente entre os respondentes do nosso estudo. A gente acredita que esse dado tem a relação com o predomínio do sentido da visão em detrimento de outros sentidos no contexto das mediações culturais promovidas pelos museus. A gente verificou entre os 63 respondentes uma maioria de brancos e que têm o hábito de visitar museus. 24 informaram possuir ensino superior em diante. O elevado nível de escolaridade continua sendo uma marca dos visitantes espontâneos de museus, e isso se revelou também muito forte entre os visitantes espontâneos com deficiência. E isso nos chamou bastante atenção porque esse segmento da população possui um acesso bastante limitado ao ensino superior no Brasil. Para se ter uma ideia, uma década, apenas 6,7%. Então, eu trouxe esse vídeo, né, para comentar um pouco sobre um dado que essa pesquisa, né, ela foi feita com 4 ou 5 museus do Rio de Janeiro, e eles investigaram quem eram os visitantes que foram a esses museus durante, acho que 2 anos. O vídeo está disponível, depois a gente vai passar o link se vocês quiserem assistir ele inteiro. E desses 4.700 pessoas que responderam ao questionário que eles enviaram, né, a tentativa dos museus de se comunicarem com as pessoas, só 8 pessoas eram surdas. E aí a gente estava falando, né, sobre 2,3 milhões de surdos no Brasil. Né? Os dados no Rio de Janeiro eles também são bem altos, né? Porque a gente está comparando as realidades. Então, no Rio de Janeiro, a gente tem uma quantidade, né, uma porcentagem bem grande de surdos também. E somente 8 pessoas surdas foram visitar os museus. E aí é isso que a gente queria mostrar para vocês. O que está acontecendo? O que impede que essas pessoas cheguem nesses espaços? Né? Como a gente pode resolver isso? Como a gente pode melhorar essa questão? Então, a gente queria comentar um pouco sobre esse histórico, né, de exclusão. Então, que as pessoas surdas elas foram, por muito tempo, excluídas da sociedade, elas eram isoladas, não só as pessoas surdas, mas as pessoas com deficiência no geral. Mas as pessoas surdas em particular, elas eram tidas como pessoas com deficiência intelectual. Então, por elas não ouvirem, elas tinham uma dificuldade muito grande de aprendizado e elas eram isoladas da sociedade por terem algum problema intelectual, o que não era verdade, né? No caso, por elas não ouvirem, ninguém entendia que elas podiam aprender, que elas podiam se comunicar, né? Então, a sociedade foi isolando essas pessoas ao longo do tempo, né? Então, por uma ideia de que a deficiência ela era impeditivo dessas pessoas de viverem na sociedade.
Então, foi com a língua de sinais, as línguas de sinais, é interessante comentar que as línguas de sinais elas são diferentes em cada lugar, né? O Brasil tem a Libras, né, a língua brasileira de sinais, os Estados Unidos têm a American Sign Language, que é a língua de sinais americana. Cada país tem a sua língua de sinais, e essas línguas de sinais também têm regionalismos, então elas têm diferenças, né, entre os espaços, as comunidades, justamente porque as pessoas surdas elas são diferentes, então elas trazem as suas especificidades e vão alterando a língua, porque a língua é viva. Né? Assim como as línguas orais, as línguas de sinais também. E aí essa ideia da deficiência de que era um impeditivo para a sociedade, ela foi mudando com esse reconhecimento das línguas de sinais como forma de comunicação. Então, quando a gente fala sobre a deficiência hoje, a gente entende que ela é um conjunto de fatores, não só o impedimento ou não, a dificuldade ou não de ouvir, mas também como as pessoas lidam em sociedade, quais as suas funcionalidades. Então, como elas conseguem se relacionar com as outras pessoas, se relacionar com as instituições, os espaços, né? Então, são barreiras que a gente vai ultrapassando na sociedade para que a gente algum dia chegue numa real inclusão. Então, é interessante comentar que nos museus de ciências a gente tem alguns desafios, né, também pela comunicação, né? Então, as pessoas surdas, elas, principalmente a comunicação, por usarem uma outra língua, né, tem uma barreira ali onde a gente precisa sempre do intérprete de Libras ou de alguém que saiba Libras para conseguir incluir essa pessoa naquele espaço. Né? E a gente tem várias questões que surgem a partir daí, como a falta de sinais, que a Gabi vai falar mais à frente, que são coisas que vão travando justamente por conta da exclusão. Então, pela exclusão que essas pessoas vivenciaram por muito tempo, a língua também não avançou tanto e tem algumas barreiras que a Gabi vai contar para vocês. Então, é muito importante a gente pensar nos museus como espaços para falar de ciência, para a ciência fazer parte do cotidiano de todas as pessoas, porque a ciência é uma forma de ver o mundo e de experimentar o mundo, né? Então, ela é importante para as nossas ações, para as nossas decisões em sociedade. Então, a Gabi, se vocês quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Não, é exatamente isso, assim, a ciência, ela faz parte do nosso ver o mundo, né, ela faz parte da nossa tomada de decisões. Então, quando tu tem acesso à ciência, quando tu pode estudar a ciência, tu tem essa oportunidade, tu consegue compreender o mundo ao redor. E a gente vai falar daqui a pouquinho sobre um processo de exclusão de pessoas surdas desse campo científico por não ter acesso aos conteúdos científicos, porque eles não têm um sinal. Então, se tu não tem um sinal na língua de sinais, tu não vai conseguir ter acesso ao que está sendo dito, mostrado, enfim, estudado. Vou passar o slide, pode ser? Uhum. E aí, um exemplo, né, que a gente trouxe para vocês foi a minha dissertação, né, eu defendi em fevereiro desse ano, e a gente investigou as experiências museais de pessoas surdas em espaços de ciências do Rio. E aí, contando rapidamente, né, a gente visitou três museus, foram o Museu da Vida, o Jardim Botânico e o Museu Light de Energia, os três aqui na cidade do Rio. E a gente foi tentar entender quais eram as barreiras dessas pessoas surdas, como elas vivenciavam aquela discussão, aquela exposição, né, ao conhecimento, e quais eram as opiniões deles sobre a acessibilidade e a vivência naquele espaço, principalmente pensando em como eles poderiam melhorar esses espaços para que outros surdos também participassem. E aí a gente quis apresentar esse meu trabalho, principalmente porque uma das falas, né, um dos resultados muito importantes da dissertação foi que os surdos apontaram a falta de sinais como uma barreira e como também uma forma de atuação deles nesses espaços. Então, pensando que os museus têm poucos surdos frequentando,
trabalhando nesses espaços, existe uma falta de sinais para comunicação nesses museus. Então, um exemplo na minha dissertação foi o sinal de líquens, né? A intérprete que estava com os visitantes durante o tour, ela não sabia o sinal de líquens. Então, ela soletrou a palavra líquen durante a visita. E eles não entenderam o que era líquen. Né? Não sei se vocês conhecem, líquen é uma agregação, um conjunto, né, de algas e plantas e que fica ali nas árvores. Então, aquelas manchas nas árvores coloridas geralmente são líquens. E aí, como era o jardim botânico, tinha muitas árvores, eles também viram muitos líquens. E eles perguntaram, tinha alguns vermelhos, amarelos, só que não existia uma palavra para isso. E aí, nesse momento, eu que tinha feito um curso que tinha alguns sinais de ciências, né, de microbiologia, eu ensinei para intérprete e para os meninos o sinal de líquen, que é assim, é uma árvore e o líquen grudado na árvore. E aí eles começaram a conversar sobre a possibilidade deles de participarem do museu, trabalhando no museu e poderem criar esses sinais, né? Fazer essa comunicação e essa inclusão para que outros surdos participassem dos museus também. Então, a gente trouxe isso para mostrar que os museus eles são espaços não só de visitação, mas que essas pessoas surdas podem ser integradas também nas equipes e fazerem parte, né, dessa construção de um museu mais inclusivo. Então, se vocês quiserem, tem o QR Code nos slides e o link para vocês acessarem. Ela está disponível online, então vocês podem ver resultados, ler se interessarem, e a gente também vai enviar no final todos os links. A gente pensou assim, essa oficina como uma oportunidade também de divulgar esses materiais que são produzidos, né? Então eu também trouxe a minha dissertação de mestrado, que também defendi em março desse ano, que se chama Popularização da Ciência e Inclusão de Surdos, um estudo em espaços museais acessíveis. Então eu não vou dar spoiler, que alguém tiver interesse pode ler, mas assim, eu fiz um estudo com profissionais que trabalham em museus para saber o que eles estão fazendo para incluir as pessoas surdas. E a gente vê assim que, por mais que tenha vontade, querem fazer atividades acessíveis, muitas vezes não tem recurso, não tem pessoal capacitado, tem uma série de desafios que acaba levando a essa exclusão da pessoa surda ao espaço de museu. Então, se tiverem interesse também, aqui tem o QR Code, vai dar acesso direto para o link da dissertação. E a gente chegou em um momento aqui da oficina que a gente queria fazer uma breve pausa e uma interação com vocês que estão nos assistindo. Queria saber se vocês têm algum interesse em saber algum sinal, alguma curiosidade. E a gente trouxe aqui alguns exemplos. Então, por exemplo, o sinal de Libras, que a intérprete deve ter feito algumas vezes, ele é esse aqui. O sinal de inclusão é esse aqui. Que a gente está falando bastante de inclusão, então esse é o sinal. Se vocês quiserem abrir a câmera e fazer junto, ou quiserem treinar em casa, então o sinal de inclusão. O sinal de acessibilidade, ele é assim. O sinal de museu, ele é assim, com a mão nessa configuração, assim. E a Bi, vai com mais calma. Calma, também. respira. Meu Deus, calma, vamos lá. Acessibilidade. Acessibilidade. São as duas mãos fazendo um triângulozinho, né, em movimento. Em pé. Fechado ou aberto? Aberto. Fora ou pra dentro? Fora. Como se fosse um movimento de abrir, né? Tá. Então, Dar acesso. isso. Tá. O sinal de museu, ele vai lembrar, assim, digamos uma casinha, assim, um museu mesmo. Então, é essa configuração de mão, em letra M, e faz um movimento como se fosse também um triângulo, assim, uma coisa pontiaguda. Ou pode ser reto também, a intérprete está fazendo reto. Isso é uma coisa que eu ia comentar. Existem variações na sinalização. Então, eu aprendi museu como se fosse esse sinal aqui, ó, no queixo. Porque lembra o sinal de velho, de antigo. Então, se usava o sinal de museu para remeter a essa coisa velha, antiga. Mas a gente sabe que não é mais assim. Nem todo museu é sobre coisas, arqueologia, enfim, sobre coisas antigas.
Então esse sinal ele mudou. O outro sinal que a gente tem aqui é o de ciências. É essa configuração de mão e faz uma mexidinha assim. Esse é o sinal de ciências. E nós temos ali a pessoa surda. Então, uma pessoa surda ou também pessoa surda. Existem essas variações. Então, aponta para o ouvido e aponta para a boca. Esse sinal ele remete a surdo mudo, porque tá tapando a audição e a boca. Até existe um sinal novo que eu aprendi que é assim, que é só uma batidinha no ouvido com essa configuração de mão, que alguns surdos preferem usar para não remeter a o mudismo que não faz parte da pessoa surda. Então, quando uma pessoa quer se apresentar falando que ela é uma pessoa surda, ela usa o quê? Isso? Ela pode usar esse sinal ou ela pode usar esse sinal para dizer que ela é surda. Esse sinal ele é mais conhecido, né? Mas eles estão, como é uma luta política, uma questão de reconhecimento, né? Tentando mudar o sinal para um sinal onde não remeta a esse surdo mudo que não existe, né? Que nem todo surdo é mudo. Então, exatamente tentando romper com aquela barreira que o Léo Castilho comentou lá no primeiro vídeo que a gente mostrou. Então, o sinal de um R na orelha. Mas o sinal mais conhecido que vocês vão ver por aí, inclusive nos intérpretes, né, na televisão, no governo, se fizerem, é esse sinal. Uma pergunta também, porque esse sinal nos remete ao sinal de surdo cego, né? Que é assim. Isso. Sim. Alguma coisa é porque assim, você né? junta as duas. É. Assim, né? Acho que é. Surdo cego. Exato. Uhum. Vamos esperar a intérprete trocar. Sim. Pronto. E o sinal de pessoa ouvinte, que é o sinal de captar o som. Então, Bom, de repente as meninas têm alguma dúvida sobre algum sinal. Eu tenho um para perguntar. Pode ir à vontade. Rafaela, Cris, se quiserem perguntar. Porque a primeira dificuldade que eu tenho como uma pessoa ouvinte é falar que eu não falo Libras. Ou então falar para ir devagar porque eu estou tentando aprender Libras. Então, como que eu falaria isso para uma pessoa surda? Por exemplo, eu sou ouvinte, mas e não falo Libras, por exemplo. Como seria? Eu acho que existem vários jeitos de sinalizar. Então, eu Sim. vou demonstrar um. Como vocês falariam, por exemplo? Porque geralmente, só te interrompendo, Gabi, quando a gente está num contexto de uma língua estrangeira ou uma segunda língua, é importante a gente demonstrar que a gente não fala aquela língua para a pessoa entender que a gente tem uma barreira comunicacional, né? Parte da nossa parte, e talvez tentar um jeito mais lento, um outro jeito de se comunicar. Então, eu acho importante a gente explicitar isso, que eu sou um ouvinte, mas que eu não falo Libras, né? Ou então, para falar mais devagar, enfim, para ver como que a gente pode negociar uma forma de comunicação. Porque a barreira está em grande parte em mim, que não sei a língua da pessoa, né? Então, como que eu falo isso? Eu diria assim, ó, eu, Libras, não sei. Então, não sei. Eu aponta para mim. Eu, Libras, não sei. Não sei. E faz o não com a cabeça. Eu faria assim. E vocês acham isso um movimento interessante, por exemplo? Falar, né, que eu sou ouvinte e Libras eu não sei. Como é que é? Bom, já esqueci. É um treino diário, né? Sim. Mas eu acho que sim, tu pode dizer assim, calma, né? Calma, eu sou ouvinte. Libras eu não sei. Tá. E se ficar difícil, eu acho que você facilita também. Libras, não. Já a pessoa surda vai te entender e você consegue, pelo menos, estabelecer que você não sabe Libras. Então, o não, você pode usar assim também. Tá. Né? Ele não usa-se em muitas frases, mas a pessoa surda vai te entender. Eu sou ouvinte, eu não sei Libras. E aí você faz o não com a cabeça que vai te ajudar
pelo menos a pessoa vai saber. Eu acho que é tudo questão de contexto, né? Claro que se eu fizer isso, assim, de cara, pode criar já uma barreira, mas eu acho que também é uma questão de empatia explicar que eu sei que é importante saber Libras, que eu estou tentando me comunicar pelo menos o básico na língua dele de que eu não sei. Então, acho que claro que dependendo do contexto não cabe, mas dependendo do contexto eu acho que a pessoa surda pode falar, poxa, ela está tentando me explicar que a gente tem que pensar numa outra forma de comunicar. Sim. E eles estão sempre dispostos a ensinar, então ajuda bastante. Quando eu estava começando a aprender, eu falei assim, eu estou aprendendo Libras. Estou aprendendo Libras. E aí era muito mais devagar, tentando entender o que eu estava falando. Então, ajuda bastante. Sim. A Cristiane perguntou qual é o sinal de empatia. Eu acho que é assim, não é? Alguma coisa assim? Os meu intérpretes podem nos sentimento. ajudar. Ele tava. É o meu sentimento no seu lugar. Você põe no lugar do outro, né? De mim pra ti. Sai de mim e vai pra ti. Eu acho um sinal muito bonito, empatia. Também. E meninas, a gente esqueceu de falar os nossos sinais no início da apresentação. Esse é o meu sinal, ó. Esse é o sinal de eu, Gabriela, é assim. Então essa configuração de mão, uma letra G, apontando aqui pra minha bochecha. Então, na comunidade surda, quando alguém for me chamar, eu tenho que me apresentar primeiro e vou dizer, meu sinal é esse aqui. O meu sinal é esse aqui. É um M de Marcele fazendo um cachinho do cabelo. E o meu sinal é esse aqui. Então, Jéssica é um Y, né? É um Y, pode ser, aqui né? na covinha. E assim, é importante frisar que quem nos deu um sinal é uma pessoa que pertence à comunidade surda. Então, é uma pessoa surda, ela nos conversou com a gente, olhou pra gente, pegou alguma característica física, por exemplo, o cabelo cacheado, a covinha da Jéssica, a minha bochecha, e nos deu um sinal. Até queria perguntar... Nos batizou. Perfeito, nos batizou. Então, se a Cristiane e a Rafaela, se vocês têm um sinal, eu queria saber. E se vocês não tiverem e tiverem interesse, vocês podem um dia conversar com uma pessoa surda e dizer que gostaria de ter um sinal. A Jéssica foi recentemente batizada, né? Ela também sempre queria um sinal, mas quem tem que dar o sinal é a pessoa surda. E aí tu vai ser assim conhecido dentro da comunidade surda. As pessoas não vão dizer assim, não vão soletrar meu nome Gabriela, vão fazer esse sinal que se refere a essa pessoa. A Rafaela tá falando que não tem um sinal. E Cris tem um sinal? Também não. Então tá aí uma oportunidade, né? Precisa de contato com as pessoas surdas para conseguir um sinal. Qual é o sinal do Jadson? Sinal do Jadson. Na careca aqui. Então, muitas vezes a gente pode ver que é relacionado com uma característica física, né? Eu não sei se exatamente se o Y aqui na covinha foi a covinha em si, ou se foi o sorriso, né? Porque na hora ele falou, o sorriso, e no dia eu tava de batom vermelho, e geralmente eu uso muito batom, então acho que talvez... Jéssica, provavelmente não é por ser o Y, mas sim por ser o J. Então ficou parecendo mais aberto por isso. E aí a sua covinha e seu sorriso aponta para ela. Legal. E o sinal não precisa ter a letra do nome, isso é totalmente variável, assim. Que nem o intérprete é... Ai, esqueci. Aqui? O J. Mas é J. É o J, também. é o J. É o J. É o J. Mas enfim, varia de cada pessoa, vai receber um sinal diferente. Depende da pessoa surda que está nomeando também a pessoa. Às vezes facilita por ter a letra do nome. Mas não é obrigatório, principalmente porque aí é legal a gente voltar lá falando da Libras, que a soletração, né, o ABC que a gente usa,
o alfabeto, ele é uma adequação da língua de sinais para o português. Então, ele ajuda a gente a fazer a tradução da língua de sinais para a língua oralizada. Mas ela foi incluída muito depois na língua de sinais. Então, ela é realmente uma forma de ter uma ponte entre as duas línguas. Então, nem sempre vai ter um sinal com a letra daquele nome, porque a língua de sinais ela é visual. Então, você pode usar qualquer outro, né, aspecto, posição de mão, configuração, etc. Então, eu vou seguir aqui. Bom, a gente já estava falando sobre isso, sobre a questão da falta de sinais. Então, eu trouxe algumas informações que, no geral, assim, em termos de sinalização em geral, a língua de sinais brasileira foi reconhecida em 2002, então ela é muito recente, né? Ela tem menos de 20 anos, e ainda apresenta alguns preconceitos. Então, chamar de linguagem de sinal, tu acaba desclassificando a língua, porque a língua tem uma linguagem, mas ela não se resume a essa linguagem. Ela é uma língua completa, composta, e dentro dela existe a linguagem, existem várias etapas da língua, mas ela é uma língua, então temos que reconhecê-la como língua. Chamar de mímica também. Mímica é um jogo, né? Tu pode. Mímica tem imagem e ação, tu tem. Quando tu não sabe, consegue falar, tu faz uma mímica, mas a língua de sinais tem uma estrutura. E a mímica não, mímica tanto faz. Então a língua de sinais não é uma mímica, não é gestos. A língua de sinais é formada por gestos, mas ela não representa só gestos aleatórios. Existem paródias na internet de pessoas fingindo que estão fazendo libras, imitando um intérprete, fazendo gestos, fazendo mímica, fazendo paródias. Isso desclassifica a língua, porque não traz informação nenhuma, aquilo ali não está traduzindo nada, é só uma imagem caricatura de um intérprete. Então, tu está desqualificando o intérprete e desqualificando a língua. Então... Gabi, antes de você pular para o ciência, só para falar que, assim, o respeito pela pessoa surda, ela começa também, né, pelo respeito à língua. Então, de entender que é uma língua, que ela tem uma gramática, que ela tem as suas particularidades, como respeito à pessoa surda e à comunidade surda e como essas relações culturais, né, se dão. Perfeito. E isso vai acabar refletindo um pouco na ciência, porque como a gente comentou antes, quando tu acaba não tendo sinais para determinadas palavras, para determinados conceitos, a ciência já é difícil pra gente, digamos assim, nós ouvintes, que estamos ouvindo as palavras e entendendo os conceitos, já é difícil, é complexa. Se tu não tem um sinal, por exemplo, de líquen, para demonstrar o que é um líquen, dificulta ainda mais uma pessoa surda conseguir aprender. Porque, por exemplo, aquele sinal de líquen, ele vai remeter a uma árvore, vai remeter a algo no tronco da árvore. Então, tu já vai ver isso aqui e visualmente tu vai lembrar ao líquen. Agora, as letras L, I, N, Q, U, E, N, S, líquens, não me remete a nada para quem tem essa percepção mais visual. Então, essa exclusão dos surdos do campo da ciência, ela acontece devido a essa complexidade da linguagem científica e também a essa falta de acesso da comunidade à ciência pela falta de sinais. E como não se tem acesso assim tão amplo a área da ciência, não desenvolve sinais. Então, tu não entra em acesso porque não tem sinais, mas tu não desenvolve sinais porque tu não tem acesso. Então, acaba sendo um ciclo. E, além disso, também tem uma falta de registro dos sinais quando eles são criados pela comunidade surda. Então, às vezes, existem sinais para as palavras, existe o sinal de líquen, mas o intérprete não conhece, ou o surdo não conhece, não é divulgado, não está acessível. Então, a divulgação também é importante. E aqui eu vou falar para vocês um pouco de algumas alternativas que existem para divulgar sinais. Então, o primeiro que mostra aqui em cima, eu vou pegar só o apontador aqui, é um manuário acadêmico escolar, por exemplo, do Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES. Então, nesse manuário, tu vai encontrar vários ícones e tu pode clicar em ciências, em biologia, em história, geografia, e ali tu vai ter uma lista com alguns sinais dessas palavras. Não são todas, é limitado, mas tu vai encontrar alguns. Existe um aplicativo para celular chamado Sinalário Disciplinar em Libras, que é um recurso que também tem várias abas assim sobre ciência, geografia, história, astronomia, várias diferentes áreas da ciência.
e tu vai encontrar esses sinais. Também tem português, não só ciências, né? Eu trouxe aqui um grupo que está criando sinais em Libras, que eu faço parte, que é o GIL, é o Grupo de Estudos e Inovação em Libras, que é aqui do Rio Grande do Sul, da PUC, e ele surgiu como uma demanda do Museu da PUC em ter alguns sinais para algumas palavras à exposição do museu. Então, o grupo foi criado e a gente começou um processo de criação de sinais que ainda não existem, ou que existem, mas poderiam ser adaptados. E a disponibilização dele está sendo feita de várias maneiras. Então, nós temos vídeos no YouTube. Então, tu tem o vídeo, a pessoa sinalizando, que não é aquela imagem estática. Tu tem a sinalização fluida. E nós temos no site também, que pode ser acessado por esse QR Code aqui, nós temos esse glossário organizado por configuração de mão. Então, por exemplo, ali tem um exemplo de aberração, que é aberração cromossômica. Eu sei que o sinal é esse aqui, mas eu não lembro a palavra. Eu posso procurar por essa configuração de mão e daí eu vou encontrar todos os sinais que tem essa configuração de mão, que foi feito pelo grupo, né? Não são todas as palavras, mas tu pode ou encontrar pela palavra ou encontrar pela configuração de mão. Por exemplo, eu vi esse sinal, mas eu não sei o que é. Eu vou procurar por essa configuração de mão, um C, vou clicar e vou encontrar, era ciências. Então, tem essa outra forma de divulgar. E tem mais um que é bastante conhecido, que é o Hugo. É o software da HandTalk, que é uma empresa que também tenta fazer essa tradução das palavras para a língua de sinais, então do português para a língua de sinais, e também para a ASL, que é a língua americana de sinais. E eu vou mostrar para vocês rapidinho como é que o Hugo sinaliza. Vocês podem ver que ele sinaliza assim exatamente como o português. Ele faz um português sinalizado. Ele não vai traduzir para a língua de sinais propriamente dita, mas ele consegue fazer essa transposição do português para os sinais. Eu vou tirar o som e eu vou ler porque como ele não fala, eu vou fazer a voz para caso tiver alguém com deficiência visual assistindo conseguir entender. Então ele diz assim: olá, eu sou o Hugo e esse é o meu sinal. Então, Hugo, o meu sinal. Eu sou o intérprete da HandTalk. Hoje, nós vamos aprender alguns sinais de verbos em Libras. Então, foi só para mostrar, assim, rapidamente, essa interpretação, como ele fala a transposição do português para Libras. E ele é um aplicativo de celular. E também tem em alguns sites que tem acessibilidade, vão ter esse avatar ou algum outro avatar de tradução. E também faz esse papel de conseguir traduzir e tornar mais acessível esses recursos. Agora a gente colocou... vai falar? Não, é só para dizer que a gente também trouxe mais um recurso para mostrar, que é um dicionário do Projeto Surdos, que acho que a Marcele pode explicar melhor essa parte. Meninas, deixa eu só fazer uma interferência antes de vocês passarem. Gabi, voltando lá na parte do Hugo, né? Essa empresa brasileira, ela já ganhou vários prêmios pela inovação, por ser uma startup que começou numa universidade. Hoje em dia eles são uma empresa que já não estão mais no patamar de startup, mas que vem desenvolvendo tecnologia de ponta no Brasil, inclusive abrindo outras fronteiras, por exemplo, migrando para também, né, aderindo à American Sign Language. E aí, falando da HandTalk, a gente não pode deixar de destacar aqui o importante papel que a HandTalk tem para o nosso grupo, que é o MCCAC, porque a HandTalk, desde o início do nosso site, do grupo, eles nos dão gratuitamente o software, né, o aplicativo que permite a interpretação em Libras pelo Hugo e pela Maia, que é uma avatar que funciona exatamente igual ao Hugo, mas que é uma mulher negra. Então, no nosso site é uma mulher negra, a Maia, que faz a interpretação. E então, desde o início do nosso site, desde 2017, a HandTalk tem gentilmente e de uma forma bem parceira e contundente fornecido gratuitamente o uso do Hugo como uma possibilidade para a gente tornar o nosso site mais acessível.
Então, registrar aqui nosso agradecimento e esse passo, né, que as empresas privadas podem dar no caminho de tentar acessibilizar melhor os sites que não são necessariamente sites de empresas comerciais ou com fins lucrativos, como é o nosso site. É uma forma também de ampliar o acesso do público surdo, porque atualmente a empresa serve muito a grandes empresas como Magazine Luiza ou prefeituras, empresas ou órgãos que têm dinheiro para pagar o software, é assim que eles se sustentam, né? E aprimoram essa tecnologia. Mas, por exemplo, como é o nosso caso do grupo, a gente não teria recursos para financiar o pagamento dessa tecnologia a longo prazo. Então, eles nos fornecem gratuitamente e a gente é muito grato por essa parceria. Acho que a gente tem como contribuir com eles, e aí a Gabi e as meninas vão falar um pouco mais sobre o que a gente está fazendo, mas também eles nos ajudam muito. Nada substitui o intérprete de Libras, né? A janela aqui de Libras que a gente tem, mas é uma possibilidade para os textos e os sites que são muito dinâmicos. Então, a gente não teria a possibilidade de ter o intérprete toda vez que a gente tem um conteúdo online, porque financeiramente é muito difícil de administrar isso e também a dinâmica que os sites funcionam com publicação de conteúdo quase que instantâneo, né? Então, essa dinâmica ainda é muito difícil, e aí esse é o papel dos avatares nesses sites, né? Possibilitar mais um recurso para que o público surdo tenha acesso. Claro que com todas as limitações que um intérprete digital, uma tradução digital traz para a língua. Então, desculpa, só fazendo esse parênteses, porque a gente tem um carinho especial com essa empresa que nos acolheu desde o começo. Sim, a gente vai mostrar ele depois no nosso site, mas assim, é fundamental, assim. Deixa eu trocar É legal comentar que eles têm Instagram, redes sociais, e tem vários vídeos bastante legais que mostram, inclusive, as intérpretes que trabalham com eles ajudando a fazer os vídeos do Hugo. Então, é bacana se vocês quiserem pesquisar depois. Sim, eles estão sempre investindo em aprimorar a inteligência e a linguagem dos seus avatares, né? Então, que é uma iniciativa muito importante para o desenvolvimento da língua e para o desenvolvimento desse tipo de tecnologia. Marcele? Sim. Esse outro vídeo é um vídeo do glossário do Projeto Surdos, que é um outro projeto, como que a Gabi comentou, né, que eles estão criando sinais. O Projeto Surdos também vem atuando, né, criando glossários de sinais de ciências aqui no Rio de Janeiro. A professora Vivian Runjané, que organizou esse grupo, e ela vem atuando até hoje, né, criando espaços para conversar com os surdos e criar esses sinais. Então, aí a gente trouxe o vídeo para mostrar para vocês como são esses glossários, né, que trazem... Pode dar play. Eles são sem som, e aí, nesse caso, é o vídeo da dengue. Ele mostra o sinal da dengue, soletra, né, a palavra dengue, para que a pessoa saiba a que se refere, e explica rapidinho que é uma doença infecciosa febril causada por um vírus e transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti, principal mosquito vetor. Então é um vídeo bem rapidinho que mostra esse novo sinal para pessoa aprender, e aí pode ser uma pessoa surda, um intérprete. Quem quiser aprender pode procurar esses glossários. Então, como a Gabi estava falando, é uma forma de divulgar o que vem sendo criado para que as pessoas conheçam e saibam cada vez mais sinais para que facilite essa comunicação. Perfeito. E aqui eu trouxe então esse processo de criação de sinais, porque como a gente fala nessa oficina, a criação de sinais em ciências, né? Esse processo, esse grupo de pesquisa, o GIU, que eu faço parte, desenvolveu uma metodologia para criar os sinais. Mas não quer dizer que seja única, não quer dizer que seja certa, mas é o jeito que o grupo conseguiu organizar. Então, primeiramente, nós temos aqui a investigação e levantamento dos sinais já existentes. Então, a gente procura em glossários, em manuários, em sinalários, no YouTube, em livros, todos os recursos que têm sinais, as palavras que a gente selecionou. Então, a gente seleciona palavras de ciências, de A até Z,
e procura se essa palavra já tem um sinal. Depois nós avaliamos esses sinais encontrados, porque a gente encontra muitos sinais, mas às vezes o sinal, por exemplo, o sinal de ciência, tem vários tipos de ciência, então a gente quer falar de um tipo específico de ciência, talvez esse sinal não seja mais adequado. Então a gente avalia esses sinais, se eles fazem sentido no contexto que a gente quer, se eles estão adequados para ser utilizados na língua de sinais. Então é essa parte da avaliação. Depois nós nos separamos em grupos, então, por exemplo, eu sou ouvinte, eu sempre faço grupo com uma pessoa surda, porque é a pessoa surda que tem propriedade para falar da sua língua e que saiba a língua de sinais, né? Uma pessoa surda que saiba a língua de sinais para fazer essa criação dos sinais, termos inexistentes, ou adaptar os que já existem. E é um processo assim muito bacana no nosso grupo, porque eu como ouvinte tenho uma percepção e penso em algum sinal. E a pessoa surda vê aquele sinal e pensa, eu acho que não. Aí faz um sinal que é totalmente adequado, que faz sentido visualmente, que tu remete, por exemplo, o licking, né? Tu consegue fazer remeter ao sinal da árvore. Então, esse contato da pessoa surda com a pessoa ouvinte, essa adaptação, ela é muito interessante. Porque quem vai fazer a interpretação geralmente é um ouvinte para um surdo assistir. Então, esse contato ele é importante na hora da criação dos sinais. Depois que a gente selecionou um sinal, validou o sinal, tá ok, a gente faz um registro por meio de vídeo. E a gente optou por fazer vídeo para não ficar aquele papel estático, com a imagem parada, assim, e tu não sabe o que é isso, qual é o movimento, como é que funciona. Então o vídeo ele te dá o movimento para tu poder fazer os sinais. E por fim, nós fazemos a divulgação e a disponibilização desse glossário. Então no caso do GIL, nós temos um site e nós temos o YouTube. No caso do Projeto Surdos, eu sei que tem canal no YouTube. Tem outros grupos que criam sinais que vão ter outras formas de divulgação. E aí eu trago um aspecto importante que é da língua de sinais, mas que é importante se levar em consideração quando a gente fala em criar sinais novos, que são os parâmetros da Libras. Então eu trouxe um vídeo, ele está sinalizado também em Libras, que é um professor falando sobre cada um desses parâmetros, que é a configuração de mão, que a gente falou antes, a configuração de mão em G, o ponto de articulação, o movimento, a orientação e a expressão facial. São as unidades mínimas, ou seja, as partes que compõem o sinal. Sem eles, nós não conseguimos realizar uma sinalização em língua brasileira de sinais. Eles são importantes justamente para que nós possamos formular uma sentença em língua brasileira de sinais e estabelecer uma comunicação com a pessoa surda. Agora eu vou apresentar para vocês os 5 parâmetros da Libras. O primeiro é a configuração de mão, que é o desenho ou a forma que a mão executa no momento de realizar o sinal. O segundo, movimento. Como o próprio nome já diz, é o movimento dessa configuração de mãos na execução do sinal. O terceiro, ponto de articulação ou locação, que é o espaço aonde nós executamos este sinal, que pode ser no corpo ou na frente, nesse espaço na frente do corpo. O quarto, orientação ou direção, é para onde a palma da mão está sendo direcionada, se é para baixo, para cima, para o corpo, para frente, para a esquerda ou para a direita. É a direção da nossa palma da mão. E o quinto e último parâmetro, tão importante na língua brasileira de sinais, que são as expressões faciais e corporais. Sem elas, nós não conseguimos dar sentido e significado ao sinal que está sendo realizado. Uma dica muito... Bom, esse vídeo era isso, assim, para mostrar esses parâmetros. E me chama a atenção essa questão da expressão facial. Por exemplo, quando a Jéssica perguntou como é que ela diz que ela não sabe Libras, a gente falou assim, tu tem que fazer o sinal de não com a cabeça, assim, não sei. Tu tem uma expressão facial. Porque só dizer isso não representa muita coisa. Então, a expressão facial e corporal ela é realmente muito importante, assim como todos os outros parâmetros da língua de sinais. Gabi, só para comentar rapidinho, pode passar, é que a expressão ela faz parte da língua, então ela é parte da gramática da língua. E aí uma questão, né, de preconceito
discriminação que aconteceu lá no início, quando as intérpretes faziam a interpretação das falas do presidente, e aí satirizavam, fizeram vários memes com as expressões faciais dos intérpretes, e isso é muito ruim, porque é uma parte da língua, né? É o que a gente estava falando de respeitar a língua em todas as suas formas, os seus parâmetros. Então, o fazer a expressão facial, ela faz parte do que você quer dizer. Seja uma pergunta, seja uma negativa, tudo isso vai ter uma expressão facial. Exato. E aí, assim, quem é que pode criar os sinais? Né? Os sinais, esse grupo, né, de pesquisa, a gente percebeu que o sinal pode ser criado por qualquer pessoa que tenha interesse em participar, em criar sinais, em desenvolver. Mas ele só pode ser validado, ou seja, batizado, por uma pessoa surda, que é usuária da Libras. É importante isso, né? Porque tu pode ter a pessoa surda que tem um aparelho e que não aprendeu Libras, ela não vai poder validar o sinal. Ela tem que ser usuária da Libras. E que pertence a essa comunidade surda, para poder validar e utilizar na comunidade. Então, assim, criar o sinal pode ser, assim, uma ação de qualquer pessoa que tenha interesse. Mas só vai poder validar e dizer, assim, esse é o sinal, é essa pessoa surda. E agora eu quero fazer um exercício com vocês que estão aqui na oficina. Não podem abrir a câmera se quiser, mas também, se não quiser, não precisa. Eu vou mostrar para vocês o sinal do Museu da PUC, aqui de Porto Alegre, mas eu não vou fazer ele. Eu quero que vocês tentem adivinhar, assim, como faz o sinal com as características que eu vou dizer. E depois a gente vai mostrar um vídeo que apresenta esse sinal, então, para ver se vocês acertaram ou não, tá? Então, assim, nós temos o Museu da PUC. Aqui tem a imagem dele. Ele é um museu predominantemente laranja, tem um triângulo preto, uma escadaria na frente, algumas plantas, e tem um dinossauro aqui. E o mascote do nosso museu é esse lagarto, que é o Eugênio. E o Eugênio, aliás, o lagarto, ele é um animal frequente, assim, aqui das praias do Rio Grande do Sul. A gente encontra no interior bastante lagarto. Então, ele acabou sendo o símbolo do nosso museu. É o Eugênio. O recurso visual que remete esse mascote é o lagarto. E o lagarto, ele tem essa mãozinha assim, ó. A gente pode dizer que ela é assim ou assim. Nós escolhemos essa configuração de mão para representar a patinha do lagarto. Então, essa configuração de mão aqui, ó, que pode ser chamada a configuração de mão número 28, é a que representa o nosso mascote Eugênio e vai representar o sinal do nosso museu. O ponto de articulação é o espaço neutro. Então, é esse espaço aqui à minha frente. Não é na cabeça, não é no ombro. É o espaço neutro à minha frente. O movimento é de zigue-zague. Zigue-zague, assim, para cima, para baixo, para cima, para baixo. E a orientação é para cima. Então, eu quero convidar as colegas que estão aqui com o vídeo aberto a tentar fazer esse sinal com as informações que eu dei. Então, configuração de mão, essa daqui. O espaço é neutro. O movimento é de zigue-zague, a orientação é para cima. Então, a Jéssica está tentando fazer um movimento assim. Como é que a Marcele faz? A Marcele fez assim. Ok? Então, nós temos aí uma variação dos sinais. Então, tu só dar essas características não é suficiente para vocês saberem como é que é esse sinal, né? Então, eu botar assim a imagem estática do sinal não me representa o sinal. Eu vou deixar vocês curiosos, depois a gente vai mostrar como é que ele é. Mas é um exercício para tu ver, assim, como tem essas variações e como é importante tu saber cada um dos parâmetros dessa língua. E aqui nós temos um quiz que a gente queria fazer com vocês. Eu não sei se a gente faz agora ou deixa pro final. Não sei, Marcele, o que tu acha? Vamos deixar pro final, que Pode aí ser. a gente encerra. Porque ele é um quiz, assim, bem básico, com algumas coisas que a gente falou aqui na oficina, mas que é importante pra gente poder reafirmar algumas coisas que a gente falou e acabar com alguns preconceitos, alguns vícios que a gente tem com relação à comunidade surda. Então, ao final, eu vou fazer esse quiz. Se não der tempo, a gente tem o link e vai ser tudo mandado para vocês. Então, nós chegamos no momento de apresentar o nosso grupo, que é o Grupo de Museus e Centros de Ciências Acessíveis, que a Jéssica Norberto é a coordenadora. E ele é um grupo que estuda os museus de ciências acessíveis. Então, a Jéssica vai falar um pouquinho sobre ele. Bom, rapidamente, né, esse grupo Museus e Centros de Ciências Acessíveis,
que a gente chama de MCCAC, ou Grupo MCCAC. Geralmente, nas redes sociais, o nosso nome é Grupo MCCAC, então é fácil de achar. E a gente começou o grupo com alguns estudos, com alunos meus, né, orientandos que estavam pensando e preocupados com a acessibilidade nos museus, né? Isso foi entre 2015 e 2016. Então, começamos o grupo como um trio, 2 alunos e eu, e a gente foi mergulhando juntos nesse universo de acessibilidade em museus, que ainda estava muito na época, principalmente nessa época, ainda bastante incipiente, né, no Brasil. Então, a gente foi percebendo como que os vários espaços que a gente tinha interesse em saber como que fazia atendimento das pessoas com deficiência, ainda tinham políticas pouco inclusivas ou que forneciam ainda poucas informações para esse público, né? Então, a gente foi tentar mapear um pouco como é que estava acontecendo a acessibilidade nos museus de ciências no Brasil, porque a gente começou a ver vários gaps e várias dificuldades e desafios que essas instituições estavam enfrentando. E também a gente percebeu um volume muito pequeno de literatura relacionado com acessibilidade em museus de ciências, publicado em língua portuguesa, né? Já tinha algumas coisas em língua brasileira, em língua português brasileiro, né? Já tinha algumas coisas, mas não necessariamente eram produções muito substanciais. E também havia demanda, né? Quando a gente começava, então, a conversar com esses museus, muitos parceiros nossos, a gente tinha uma demanda enorme de formação e capacitação de recursos humanos. Então, todas esses inputs que foram sendo oferecidos para a gente, falou, poxa, a gente podia fazer uma ação um pouco mais organizada, no sentido de incentivar não só estudos e pesquisa sobre acessibilidade em museus e centros de ciências, mas também promover ações para que a gente possa formar pessoas para trabalhar com isso, né? Não só aquelas que já estão em atuação nos museus, que precisavam de uma formação continuada, de um treinamento, mas também pessoas que estão iniciando em suas carreiras, para que elas comecem já suas carreiras com essa perspectiva de ter um espaço mais acessível. Por exemplo, desde o início do grupo, eu tenho feito com alguma frequência aulas nos cursos de graduação em museologia, né? Então, geralmente eu tenho sido chamada, e as meninas também participam bastante, para dar essas aulas sobre acessibilidade em museus de ciências ou em museus de forma geral para alunos de graduação. Então, é uma perspectiva, assim, de fazer a capacitação, a sensibilização de pessoas que já estão em campo, não só em museus, mas também trabalhando com divulgação científica, ensino de ciências, mas também aquelas que estão em formação e que rapidamente ou brevemente vão entrar no mercado de trabalho. E aí a gente, um estudo que deu um grande fôlego, né, para a criação do nosso grupo, e foi nos moldando melhor como grupo, foi um estudo que a gente desenvolveu em 2016, chamado Diagnóstico de Acessibilidade em Museus e Centros de Ciências. Inicialmente, o estudo prévio disso foi o TCC da Aline Molenzani, que era uma dessas 2 alunas que começou o grupo, né? A gente tinha a Aline Molenzani e o Gustavo Inácio. Então, o TCC da Aline foi foi um mapeamento dos espaços de ciência acessíveis na cidade de São Paulo. Já o Gustavo queria trabalhar com como esses espaços estavam sendo acessíveis. Então, a gente pensou em indicadores para analisar a acessibilidade desses espaços. E aí, esse estudo da Aline, né, nos abriu portas para pensar que a gente não tinha um mapeamento, a gente não sabia como é que estava acontecendo a acessibilidade nos museus de ciências no Brasil, né? Então, quando muitas vezes a gente pensa em argumentar, desde em projetos para financiamento, até para trazer um panorama mais amplo de que era preciso investir mais em estudos, em pesquisa, em práticas de acessibilidade de museus, a gente não tinha dados concretos para falar. O que a gente tinha eram estudos publicados, estudos de caso muito específicos de uma realidade específica, de um museu específico, ou 2 museus,
ou um projeto desenvolvido em alguma instituição, ou relatos de casos de profissionais que já tinham desenvolvido ações, mas a gente não tinha assim, um mapeamento muito amplo para dizer, olha, os museus precisam investir mais em acessibilidade, né? Principalmente pensando nos museus de ciências. E aí a gente então começou a pensar num questionário para os museus e centros de ciências brasileiros. Só que essa iniciativa cresceu e aí tornou uma iniciativa da Iberoamérica, da América Latina, porque também foi encontrando espaço em outros locais, né? A rede de popularização da ciência e tecnologia da América Latina, que é a rede POP, eles também estavam nesse movimento de tentar mapear várias ações das instituições vinculadas à rede. E uma delas foi, então, a acessibilidade. E a gente traduziu esse questionário para o espanhol e veiculamos juntos, né, a pesquisa em português e em espanhol para todos os museus, ou pelo menos os museus que estavam vinculados à rede POP e à Associação Brasileira de Museus e Centros de Ciências. E que deu fruto depois, em 2017, na publicação desse guia que vocês estão vendo aí no slide, que é o Guia de Museus e Centros de Ciências Acessíveis da América Latina e Caribe. Bom, a partir disso, eu falo que esse trem de grupo cresceu demais. E aí a gente veio, então, tivemos novas pessoas sendo incorporadas ao grupo, pessoas que estão interessadas e preocupadas com diferentes áreas da acessibilidade em museus, porque aqui a gente está falando de sinais de pessoas com deficiência auditiva, pessoas surdas, mas a gente tem vários tipos de deficiência, a gente tem vários tipos de público, a gente tem várias formas de dar acesso, temos ambiente físico, ambiente virtual, então são muitos desafios e muitas coisas que a gente ainda precisa fazer. E aí cada um do grupo foi trazendo as suas especificidades, as suas preocupações, os seus interesses, e aí o grupo cresceu. Gabi, se você puder voltar de novo ao slide anterior, o primeiro, isso. E atualmente essa é a configuração do nosso grupo, né? São todas essas pessoas que são profissionais, alunos de graduação, a gente tem pós-graduação, tem mestres, mestrandos, especialistas, doutorandos. Então é um grupo bastante diverso, que não se contém apenas no estado do Rio de Janeiro. Temos Gabi, no Rio Grande do Sul, também temos a Júlia, que é de BH, enfim, pessoas que estão vinculadas a diferentes instituições e que não necessariamente são mais meus orientandos, porque isso deixou de ser uma coisa que é dos meus orientandos. Não, isso é um grupo nosso, né, de pessoas interessadas em fomentar e incentivar que os museus e centros de ciências sejam mais acessíveis. E nesse sentido a gente tem feito trabalhos muito legais, assim, que nos entusiasma muito em desenvolver projetos coletivos e juntos e colaborar com quaisquer instituições ou pessoas que estejam interessadas nesse mesmo fim, nesse mesmo objetivo. Então, atualmente, essa é a nossa carinha. Convido vocês a conhecerem o nosso site. Agora é o que eu vi que tem a mudança do site. Então, convido vocês a conhecerem o nosso site, seguirem as nossas redes sociais e ver um pouquinho do que a gente está fazendo. Isso aí. E como a Jéssica falou, a gente tem nosso guia de museus e centros de ciências acessíveis da América Latina e do Caribe, que está disponível nesse QR Code, também vai estar no link que vocês vão receber depois. E aqui vocês podem entrar e vasculhar, e vocês conseguem entrar nele pelo site do grupo, clicando no avatar da Rendital, que vocês têm acesso a todo esse livro com a tradução para a língua de sinais a partir do software. E a gente trouxe também esse outro livro que é recente, que é Acessibilidade em Museus e Centros de Ciências, Experiências, Estudos e Desafios, que ele reuniu várias pesquisas de pessoas de várias partes do Brasil sobre acessibilidade em museus e centros de ciências. E o livro inteiro também pode ser aberto no site para utilizar o software da HandTalk, mas a gente conseguiu traduzir pelo menos o resumo de cada capítulo para a língua de sinais. Então eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo. De um resumo. Então o título é Acessibilidade em um Museu de Ciências para a Inclusão de Visitantes Surdos. Então os autores Gabriela Heck e também o José Luiz Ferraro.
Então, o resumo é que o presente capítulo apresenta os resultados de uma pesquisa exploratória realizada no Museu de Ciências e Tecnologia da Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Bom, é só para realmente dar um exemplo assim de que a gente conseguiu traduzir esses resumos, e assim pelo menos a pessoa surda que tem interesse em ler o texto, ela vai conseguir ver um resumo traduzido antes de ter acesso ao texto. Então ela pode ver se ela tem interesse, se ela vai utilizar aquele tempo para traduzir o texto, para tentar entender o texto, ou se ela vai procurar um outro capítulo para ler. Então... Gabi, só antes de você mudar, deixa eu fazer uma complementação rapidinho. A gente tem tentado, né, no nosso site, oferecer as estratégias de acessibilidade que a gente tem pregado e que a gente acha importante que sejam disponibilizadas, né? Como eu falei, nem sempre a gente consegue oferecer todas as estratégias que são possíveis, porque a gente não tem fins lucrativos, a gente não tem uma fonte de financiamento fixa. A maioria das nossas ações são feitas por nós, voluntariamente. Cada um destina o seu tempo e suas habilidades, ainda bem que são muitas e múltiplas no grupo, então cada um destina seu tempo e habilidades para ir complementando um pouco o que o outro sabe, né? Mas a gente tem uma preocupação cada vez maior de fornecer acessibilidade no nosso site, nas nossas produções. Não, pode ser que isso não aconteça o tempo todo, né? E pode ser que não aconteça da melhor maneira possível, mas é a maneira que a gente consegue oferecer, né? Então, a gente no nosso site tem uma aba que chama Acessibilidade, que as pessoas podem comentar, né, sobre o que pode melhorar, o que está faltando. Leitor de sites ativado. Agora vai desativar. Leitor de sites desativado. E só para fechar, esse site a gente resolveu criar o site bem no início do grupo, porque a gente viu que a gente ia lançar o guia, né, de Museus e Centros de Ciências Acessíveis da América Latina, e os sites que iam hospedar o guia, que era o site da Rede Pop, e o site da Fiocruz, e o site da Fundação CCERJ, não eram sites acessíveis. Então, a gente ficou muito preocupado com a grande contradição que era da gente oferecer um material que era voltado para pensar acessibilidade e inclusão em plataformas que não eram acessíveis. Então, um dos membros do nosso grupo, que é o William, investiu muito tempo e dedicação também voluntário para criar esse site e aprender do zero como poderia criar um site minimamente acessível, né? E ele vem desde então buscando ferramentas gratuitas, né? Porque, de novo, não temos recursos, então a gente tenta cada vez mais buscar ferramentas gratuitas e disponíveis para a gente continuar mantendo o nosso site acessível. E parcerias como com a HandTalk, que nos ofereceu gratuitamente já há quase 5 anos. Eles nos oferecem a ferramenta da Maia, que está aí aparecendo para vocês fazendo a interpretação do texto gratuitamente. Então, só para fazer esse adendo. Desculpa, Gabi, eu te interrompi. Não, capaz, é muito importante. Eu abri aqui o site para mostrar para vocês alguma dessas acessibilidades que tem, né? Então, aqui tu tem, como a Jessica falou, algumas opções. E aqui no canto direito também tu tem acessível em Libras, né? O intérprete. E tu tem o leitor, que eu cliquei de novo várias vezes sem querer. E para mostrar também aqui o nosso glossário. Então, esse glossário ele surgiu porque nós queremos que os museus eles sejam acessíveis e muitas vezes o museu ele não tem um sinal, um nome batizado nele na língua de sinais. E daí, a pessoa surda quando vai visitar, ela não sabe se referir àquele local, a não ser que ela faça uma datilologia, então ela vai soletrar cada letra. Então, se o local ele não tem um sinal, ele acaba não sendo acessível, porque ele não demonstra que tem essa acessibilidade para a pessoa surda, porque ele não tem um sinal para se referir a ele. Então, a gente lançou um glossário coletivo de sinais de museus brasileiros. E nós lançamos essa chamada para vários museus brasileiros. Ela ainda está em aberto, o glossário ainda está aberto e recebendo vídeos. Então, como é que funciona? A pessoa ela conhece o sinal de um museu. Então, aqui tem de vários estados brasileiros, de várias partes do Brasil. A pessoa que sabe esse sinal, ela grava, então o nome, todo ele soletrado, depois ela faz o sinal, ela diz em qual cidade em qual estado e a gente pode ter esse glossário coletivo.
Então eu vou mostrar para vocês o vídeo do sinal do Museu da PUC, que é aquela resposta ao sinal que eu apresentei antes do desafio. Só antes de continuar, Gabi, e uma das coisas que, assim, nos fomentou, né, além dessa necessidade de incentivar que os museus sejam batizados e que busquem as suas comunidades surdas para engajá-los e batizar, e não só batizar, né, mas visitar, usufruir do espaço, a gente teve essa demanda, e essa demanda ficou evidente com a produção anterior, né, com a produção do livro que a gente queria. A gente tinha 65 autores, 66 autores, eram 33 capítulos que falavam de espaços e museus de diversas partes do Brasil. E quando a gente foi fazer a interpretação em Libra dos resumos que a Gabi mostrou, muitas vezes surgia a dúvida: esse museu tem sinal? Qual é o sinal que o intérprete vai usar para se referir a esse museu na hora de fazer a interpretação do resumo? Então, a gente começou a buscar nos nossos contatos com os próprios museus se o museu tinha sinal ou não. Em alguns casos nós encontramos, mas era um sinal que muitas vezes não era divulgado, que não estava registrado, ou muitas vezes não encontramos, né? Então, essa demanda ficou muito evidente com essa produção desse livro que a gente fez no início desse ano, né? De justamente ter sinais para se referir aos museus que estavam no livro. Então, essa demanda nos incentivou ainda mais a fazer essa produção que a Gabi vai mostrar o vídeo para vocês agora. Gabi, só para complementar o que a Jéssica está falando, essa questão do glossário, ela é uma questão de pertencimento, né? Tentando aproximar a comunidade surda desses museus. Porque esses museus não têm nome, você não consegue nem ao mesmo se referir a esses museus para chamar um surdo para participar, para visitar, ou para mostrar que existe ali um intérprete que ele pode contatar e participar daquela exposição. Então, a gente fez essa tentativa de reunir o glossário, né, e tentando sempre, né, receber mais, então estamos sempre abertos a receber mais vídeos, justamente para gerar esse movimento de criação dos sinais e que essa população, esse grupo de pessoas surdas, a comunidade surda, consiga se ver representada de alguma forma nesses museus e se aproximar deles, né? Então, aquele museu tal é muito legal, vamos lá visitar juntos? E isso a gente pretende que seja um motor, né, para conhecer esses museus, para que a gente consiga sanar todo aquele ciclo que a gente comentou sobre a falta de sinais, a falta de visita aos museus, a gente trazer mais públicos, mais pessoas para ter contato com a ciência. Então, esse glossário ser esse primeiro passo, né? Esse passo de aproximação mesmo e de pertencimento da comunidade surda nesse mundo dos museus de ciências. E a ideia dele ser coletivo é justamente isso, trazer as vozes e as caras e as mãos de pessoas do Brasil inteiro. Então, não somos nós que estamos determinando esses sinais, que estamos dizendo que um sinal é mais apropriado do que o outro, ou que estamos escolhendo alguma coisa. Não, o que a gente faz é basicamente receber, incentivar, né? Convidar, receber os sinais, fazer uma curadoria ali da imagem, do vídeo, para ficar com um padrão do glossário, para ter uma unidade, né? Uma referência. E a questão da coletividade é justamente isso, é pensar quem são as pessoas que estão nesses locais, nesses museus. Então, não faria sentido para a gente, por exemplo, conhecer o sinal e contratar um intérprete ou pedir para uma única pessoa gravar, porque a gente quer ver as carinhas, a gente quer ver o espaço do museu. Então, quando vocês ficarem, né, vocês forem navegar pelo glossário, vocês vão ver a diversidade. Então, a gente tem intérpretes, a gente tem educadores, a gente tem pessoas surdas, então a gente tem uma diversidade de pessoas diferentes que mandaram os vídeos, né? E a gente também pensou, muitas vezes perguntavam pra gente, mas quem pode mandar? É só a instituição? É só o surdo? A gente não colocou esse tipo de regra, né? Porque a gente queria justamente ver quem é que está pensando e abrir oportunidade para quem é que está pensando, preocupado e engajado com esse movimento nos museus. Então, em alguns casos, a gente teve visitantes mandando, ou pessoas visitantes surdos mandando vídeos, que não tinham nenhum vínculo direto, institucional, formal, trabalhista com o museu.
outros casos, a gente tinha pessoas surdas que já tinham trabalhado no museu, ou pessoas surdas que trabalham atualmente no museu. Intérpretes também foram convidados para fazer a tradução, a interpretação, né? Os museus mobilizaram, por exemplo, seus educadores para fazer a interpretação. Então, na verdade, foi uma mistura. E ele é coletivo justamente por causa disso, porque a língua ela é dinâmica e ela não se constrói sozinha, né? Então, a ideia dele ser coletivo e ser aberto e ser contínuo é justamente para refletir também esse movimento de que a gente está sempre criando sinais e palavras novas para denominar o que a gente tem. Então, essa é um pouco da ideia. Não, ótimo. Eu vou só mostrar um exemplo, então, de um museu do glossário, que é o Museu de Ciências e Tecnologia da PUC-RS. Ó, então, a pessoa diz o seu nome, então, meu nome é Kelly, o meu sinal é esse. A cidade é Porto Alegre, no estado, o Rio Grande do Sul. O nome é o Museu de Ciências e Tecnologia da PUC-RS. Abreviando, é MCT PUC-RS. E qual o sinal? Então, é museu e para frente assim, o movimento zigue-zague, orientação para frente. Então, esse é só um exemplo. Aqui vocês podem navegar e encontrar vários outros exemplos de museus. E com isso a gente parte para a nossa última parte da oficina. Deixa só eu chegar lá. Aqui. Que é o nosso encerramento. Então, com esse glossário, a gente obteve mais de 40 vídeos de 39 museus brasileiros. Então, ainda tem muitos museus para participar, ainda está aberto, podem mandar vídeos. Se vocês conhecem alguém, se vocês conhecem um museu ou conhecem alguém que sabe o sinal de um museu, pode nos mandar. A gente vai deixar depois o QR Code e o link para mandar o vídeo, enfim, entrar em contato. A gente teve museus em diferentes lugares do Brasil, espalhados pelas 4 regiões. Então, aqui, ó, nós temos vídeos na região norte, na região sudeste, na região sul, na região nordeste, de 4 regiões, desculpa, faltou só aqui. E a gente teve algumas dificuldades nesse processo, que foi, por exemplo, a falta de sinais de museus. Então, algumas pessoas queriam participar, mas não tinha sinal, não conhecia o sinal, queria inventar um sinal assim só para participar. Então, a falta de sinais foi um problema. Nós tivemos uma barreira comunicacional, porque como a gente fez um texto corrido e teve a interpretação, às vezes acontece uma interpretação diferenciada, uma pessoa interpreta de um jeito, outra pessoa interpreta de outro a mensagem. Então, existe essa barreira comunicacional. Também com relação aos regionalismos, né? Então, aqui no Sul a gente usa um sinal para alguma coisa, em outros lugares é diferente. Então, na hora de traduzir esses textos, às vezes eu tive dificuldade em traduzir porque eu não conhecia um sinal, que aqui é diferente. Então, a Marcele conhecia, aqui no Rio de Janeiro a gente faz assim. Então, teve assim essa barreira com questão dos regionalismos. E nós tivemos uma grande representatividade, porque muitas pessoas surdas nos mandaram vídeos fazendo esses sinais. Então, essas pessoas que ou batizaram o museu para participar, ou conheciam o sinal, criaram especialmente assim para a ocasião e vão continuar usando. Então, teve essa questão da representatividade. E nós temos algumas perspectivas futuras, que é que esse glossário ainda está em construção, ele não está fechado, a gente continua recebendo vídeos. E se você conhece, então, algum museu que não está no nosso glossário, pode nos enviar esse vídeo. Então, aqui nós temos o QR Code para entrar em contato. Pode falar. Não, só para voltar, antes de você continuar, o glossário é de museus brasileiros, então cabe essa ressalva que, assim, a gente recebeu de museus de arte, de museus de história, além dos museus de ciências também. Então, quanto mais museus, melhor, né? Eu acho que eu travei. Travou só o vídeo, mas o áudio tá assim. É museus brasileiros, então não é só de ciências, pode ter essa... Quanto mais variedade, melhor para a acessibilidade em si. Nós temos aqui um formulário que a Marcele vai colocar no chat para vocês, que é para vocês nos contarem o que vocês acharam dessa experiência hoje, o que vocês acharam que faltou, o que ficou bom.
Se vocês têm alguma dúvida, podem perguntar agora pelo chat, abrir o microfone ou também botar nesse formulário. E acho que eu vou esperar a Marcele voltar, porque acho que ela travou agora de verdade. Eu acho que esse é o nosso último slide também. Aqui nós temos só as referências que a gente utilizou, então se teve interesse em algum trabalho que foi citado, pode tirar um print dessa tela, ou depois pode ter acesso à apresentação e olhar com calma. A gente vai disponibilizar, né, Gabi, esse vídeo no nosso chat, no nosso YouTube, e também a gente pode colocar a apresentação online, né? Então também fica fácil de acessar. Isso, E aqui tem o nosso contato, então se vocês tiverem interesse em enviar seu vídeo, ou até, enfim, conversar, contar alguma experiência, vocês podem nos contatar pelo site. Aqui tem os nossos e-mails pessoais. E fiquem à vontade, então, para tirar alguma dúvida, enfim. Essa era o propósito da oficina. Tô vendo aqui que a Rafaela comentou. Trabalho incrível. Espero que vocês tenham gostado. Rafaela, Cris, eu não sei se Cris tá. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, abrir o microfone para falar, a gente está a postos. Acho que não. Eu queria também agradecer muito aos intérpretes que estão aqui hoje, né? Fizeram todo esse trabalho de traduzir toda a nossa oficina, que não é uma coisa fácil, é cansativo. E muito obrigada, então, por permanecerem com a gente até agora. É um trabalho incrível. Antes de finalizar, vamos ver se a Marcele volta, né? Marcele está voltando. Eu vou pegar aqui o link dos materiais. Marcele? Oi, Marcele. Você está mutada. A gente já está aqui no processo de finalizar e perguntamos já se os participantes, as meninas, queriam fazer algum comentário. E vamos despedir, né, Gabi? Ou temos alguma coisa adicional? Só colocar os links, Marcelo, se tu puder, com as informações que a gente botou, enfim. Tá tudo disponível no chat. Como a gente falou, vai disponibilizar no YouTube. Então, vai ter também os links lá. Então, se quiserem procurar depois, pelo mesmo nome da oficina, vocês vão encontrar. Ou entrar no canal do grupo MCCAC no YouTube, vocês vão encontrar lá. E se vocês responderem o formulário e pedirem para encaminhar por e-mail, a gente colocou a descrição de todos os links também. Aí já vai direto para o e-mail de vocês. Eu estou copiando aqui todos os links. Oi. Oi, Rafaela. Queria só fazer um comentário. Parabéns, gente. Muito legal o trabalho de vocês. Acho que eu cresci indo para museu, né? Assim, minha mãe sempre me incentivou muito, me levou muito para os museus aqui do Rio. E eu acho que é essencial para a formação do cidadão, das pessoas, e ter essa inclusão. Nossa, gente, incrível. Nunca tinha parado para pensar nisso. Muito bom, parabéns. Obrigada a você por compartilhar isso com a gente, por estar aqui hoje com a gente. A gente espera que esse momento tenha sido assim, só o início do trabalho para incentivar todo mundo a refletir, né, sobre essas questões. Tanto você que está ainda na graduação, né, que está se formando, mas também outros profissionais que já estão aí na prática, né? Sim, verdade. Obrigada, Rafaela. E quanto mais gente, é sempre melhor, né? Que a gente vai fazendo junto, são várias mãos trabalhando. Então, quanto mais gente pensando acessibilidade, inclusão e querendo participar e tornar o mundo, né, a sociedade um pouco mais igualitária ou inclusiva, melhor. Então, a gente fica muito feliz com a participação de vocês. Perfeito. Então é isso. Então é isso, acho que a gente podia finalizar agradecendo, né? Obrigada. Parabéns, meninas, por todo o esforço e por montar essa oficina maravilhosa. Obrigada, gente. Obrigada o formulário está no chat, então se vocês quiserem colocar lá alguma sugestão, alguma dúvida ou mandar e-mail para a gente, depois fica à vontade. Isso aí. Então vamos finalizar.
Obrigada aos intérpretes, a equipe maravilhosa do Jadson, a equipe da Fiocruz e a vocês. Um beijo grande, se cuidem e nos falamos em breve. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, gente. tchau, pessoal. Obrigada.